Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo com todas as bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Porque para Ele a honra e a glória e o louvor. Meus amados, eu trago uma notícia, uma boa nova. Vamos estudar o Evangelho de São João. Porque o Evangelho de São João, nós vamos aprender o conhecimento da revelação da palavra do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Eu sei que muitos querem conhecimento, querem entender os apóstolos, mas não conseguem entender. Então eu vou começar. Mateus, Marcos e Lucas escrevem como quem navega em um caique, em um rio que flui rapidamente com trechos de água límpida. Não há dúvida de que eles irão aonde o curso do rio os levar. Mas João é mais como uma canoa em um lugar tranquilo, em Evangelho de São João, vagando sem pressa. O apóstolo João, ele tudo o que fazia era sem pressa, remando agradavelmente para observar o cenário da linha da praia, prestando atenção às formações rochosas, observando uma garça pescar na margem, parando para ver os padrões das nuvens refletidos na água. Por isso, enquanto nós preparamos para viajar no fluxo suave dos ritmos da prosa de João, prepare-se para vislumbrar cenários de tirar o fôlego. Vamos navegar, vamos fluir no Evangelho, na meditação da palavra do Evangelho de João. Então, ele começa por dizer, João, ele diz, a luz da vida. Quem é a luz da vida? Nós sabemos que a nossa luz é Jesus. Então, o primeiro de João, do versículo 1 ao 2, diz para nós, antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Ora bem, Jesus sempre esteve no princípio, porque Ele é a palavra. E nós vamos entender ainda melhor. O 3 ao 5. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio a existir foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Ninguém pôde reter Jesus. Jesus veio a esta terra com um propósito, porque ele trazia a luz para toda a humanidade. A luz da palavra, a luz da salvação. Ele é a essência, ele é a vida, como diz na sua palavra. E nada se foi feito sem ele, tudo foi feito por ele. Aliás, quando já em Adão, primeiro Adão, ele já estava com o Pai, com Deus. Mas aqui ele teve que nascer, ele veio com uma luz. Porque ele diz que as trevas nada puderam fazer contra a luz, contra a vontade de Deus. Então, do 6 ao 8, diz para nós assim, houve um homem chamado João, enviado por Deus, para apontar o caminho. Houve um homem chamado João para apontar o caminho para a luz da vida. Qual era o caminho que João ia apontar? Era Jesus. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em que deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Muitos julgavam que João era a luz, mas ele estava ali com um propósito, para mostrar o caminho
para a luz. O 9:13, do 9 a 13, estamos no capítulo 1. Capítulo 1, do 9 a 13, estou a ler por partes. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Mesmo assim, o mundo não o acolheu, não o quis, não o reconheceu. Há muitas traduções da palavra na Bíblia. Esta é a linguagem contemporânea. É uma palavra que dá para nós entendermos melhor. Portanto, mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os seus filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. Porque nós somos nascidos para a salvação, através do Espírito de Jesus, pela graça do Senhor. Aqui Jesus, ele não nasceu, os filhos não nascem, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, que são aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, não nascidos da carne, porque da carne nós já nascemos pela nossa mãe, pelos nossos pais, e não nascidos do sexo. Entende esta visão? Esta visão desta palavra? Eu quero, meus amados, pedir ao Espírito Santo que vos faça entender esta palavra, porque esta palavra, ela é genuína para todo aquele que não entende. Muitas coisas venham a entender. Aleluia! E ele começa por dizer, o 14, a palavra tornou-se carne e o sangue veio viver perto de nós. Foi o sangue de Jesus. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, Jesus é como o Pai. Aleluia! Sempre generoso, autêntico, do início ao fim. Sempre generoso, autêntico, do início ao fim. Aleluia! Então, o 15 diz, João apontou para ele e disse, este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de facto é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Aqui, João, ele diz, Jesus sempre foi o primeiro, sempre foi maior do que eu. Ele sempre teve a primeira palavra. Muitos não entendem, querem ser mais do que Deus, querem ter a palavra deles é que reina. Não, meus amados. Que o apóstolo João, ele disse que Jesus tinha sempre a primeira palavra. Ele deu-lhe a liberdade. Ele não podia ser mais do que Deus. Ele era menor que Deus. Ele foi escolhido para indicar o caminho que Jesus viria, que Jesus estava ali conosco. Todos sempre vivemos de sua generalidade, recebendo dávidas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse enxubrante dar e receber. Esse conhecer e entender sem fim, tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Jesus é o Messias, aleluia. Ninguém jamais viu Deus,
ninguém consegue dizer eu vi Deus. Mas Jesus veio, ele era o Messias, ele nasceu de Maria, ele nasceu de mulher para viver aqui conosco. Para quê? Já ele estava preparado, ele tinha uma união, um conecto com o Pai, um acordo, que ele viria para a salvação do homem. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Com a clareza do dia. Nós sabemos que de dia nós não tropecemos. Nós colocamos os nossos pés, ou conduzimos, ou andamos, e pela honra e glória do Senhor, nós conseguimos ver tudo que está à nossa volta. Mas na noite não. Na noite que representa as trevas, meus queridos amados. Então eu vou aqui resumir um pouco e acabamos aqui. E quando eu pegar outra leitura, segunda-feira, porque ao domingo vou à casa do Senhor, é o dia da família, portanto, eu segunda-feira vou continuar no João 1, do versículo 19, 20 do 20, certamente, ao 40, por aí, ao 39, 40, para não ser muito pesado. Ninguém jamais viu a Deus, no versículo 18, mas vemos, sim, a sua glória, o esplendor brilhante que marca a presença de Deus em nós. Nós o vimos no sinal, no tabernáculo. Nós o vimos em Jerusalém, no templo. Mas mais que tudo, nós o vemos em Jesus. Aleluia! Então, quando João nos diz que Jesus, o Jesus de carne e osso, que todo podia ver, veio viver perto de nós. João disse, Jesus veio viver perto de nós, como está no versículo 14. Ele claramente quer que entendamos que Jesus é o novo tabernáculo. Jesus é o nosso novo tabernáculo e o nosso templo do povo hebreu. Aleluia! Mas o que é mais marcante é que Jesus não é uma estrutura arquitetónica esperando que nos dirijamos até onde Ele está. Ele é que vem a nós. Jesus veio a nós. Aleluia! Ele é que vem a nós. Você quer ver Deus presente onde você está? Você quer ir à presença de Deus e adorá-lo? Isto são perguntas, meus amados. Eis como Deus fica à vontade com você. Jesus, Ele arma a sua tenda, constrói sua casa e se muda para a vizinhança. E a sua vizinhança também conhecerão o Filho de Deus, que é Jesus. Vamos ficar aqui com esta palavra. Nós começamos a luz da vida. Pai querido, que nós possamos todos encontrar a Tua luz dentro de nós. Aqueles que começarem comigo no ano 2022, vamos começar no estudo do Evangelho de São João, na leitura da palavra, na meditação, no repartir do pão, em nome de Jesus. Vamos acreditar que o Senhor está conosco. Eu creio pela fé e eu aconselho a cada um de vós chegarem-se à palavra, porque é através da palavra, do estudo, do ensino, da revelação, de irem a uma igreja perto de vós, buscai uma igreja, buscai aqueles que estão longe, aqueles que querem ajuda, busque os servos do Senhor, mas uma igreja que prega a palavra. Amados, Deus é bom.
Ele se revela a todos aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Eu declaro, vença para todos nós e que tenhamos uma leitura muito aproveitosa para a honra e glória do Senhor. Amém? E eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.